Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. É um prazer sempre muito grande aproveitar este momento junto com você, você que assiste, você que ouve, você que está conosco em vibração. Estamos juntos numa jornada de crescimento e evolução, e aqui nosso espaço é voltado para que possamos ter um pouco mais de atenção ao caminho, um pouco mais de dedicação ao nosso processo de evolução e crescimento. Sabendo que os enfrentamentos que temos na vida são em alguns momentos, muito desafiadores. E vale muito bem lembrar que podemos criar alguns lugares, né, de, como se fosse um oásis, para que tenhamos um pouco mais de harmonia, de paz e tranquilidade. E sairmos do oásis e seguirmos adiante na nossa jornada, que é justamente aí onde estão os nossos desafios, e é onde nós, de alguma forma, na reencarnação, nós solicitamos essa passagem. Estamos aqui justamente para que possamos crescer e compreender a nossa dinâmica existencial, de sabermos superar as nossas questões de ordem pessoal na vida e no cotidiano. Então, vamos seguir juntos. Nesse momento, nós temos uma oportunidade de abrir um espaço interno, justamente para que possamos ter um pouco mais de paz e harmonia. Então, vamos juntos nessa jornada e aproveitando o nosso momento de reflexão. E o tema que eu gostaria de propor hoje para a nossa reflexão é uma mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier, e essa lição do capítulo 21, Compreendendo. Quando Emmanuel traz essa mensagem, ele fala sobre o desafio nosso num contexto de enfrentamento das nossas dificuldades de ordem pessoal. Dificuldades essas que todos nós enfrentamos. Então, se refere ele às questões de ordem emocionais ou alguns comportamentos que podemos ter ainda equivocados, ou cometemos esses comportamentos de uma forma equivocada ainda, por impulsividade ou por uma falta de compreensão melhor das situações. A impulsividade talvez seja o que se destaque mais quando falamos de comportamento e quando falamos de mudanças de comportamento. Geralmente, por exemplo, uma atitude agressiva pode ser uma atitude impulsiva, onde a pessoa ela não consegue, talvez, lidar com essa situação com um pouco mais de equilíbrio. Essa situação que eu digo é a situação de se ver num determinado contexto e precisar reagir a essa situação que está ali sendo solicitada para que essa pessoa, de alguma forma, interaja com um pouco mais de consciência e sabedoria. E justamente pela nossa ignorância, nós não conseguimos suplantar aí as nossas limitações e acabamos nos envolvendo e até gerando conflitos em função da nossa incapacidade de solução mais equilibrada. E você pode fazer uma avaliação nesse momento sobre você mesmo. Perceba-se em situações que, de alguma forma, estas situações solicitam de você algum tipo de comportamento ou posicionamento que talvez não seja tão confortável. Talvez sejam situações que te solicitem em função de ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade para ouvir, quem sabe. Mas quando somos tomados pelas emoções, em função do que está acontecendo ali naquele momento, nós podemos ter uma dificuldade muito grande de podermos ter um comportamento mais calmo e mais tranquilo. Não basta você se cobrar um comportamento mais calmo e mais tranquilo todas as vezes que acontecer um problema ou uma situação onde você segue agindo de uma forma impulsiva. O que vale muito mais é, de fato, você perceber o que é que, em determinadas situações, que tipo de gatilho, que tipo de situação te aciona internamente. O que é que estas situações externas evocam em você? Então, quando você perceber isso, você vai fazer um trabalho que é diferente de se impor um comportamento legalzinho, bacana, né? A gente chama isso de
na verdade, de algo muito raso. Isso não ajuda. Isso colabora. Você vai tentando fazer muitas coisas. Mas quando você vê que não consegue, você precisa mergulhar mais profundamente para saber de onde está saindo, de onde saem essas sensações, de onde saem essas emoções. O que acontece que te toca ao ponto de você reagir de uma forma impulsiva? O ser humano é assim. Nós somos assim. E muitas vezes eu vejo assim pessoas se cobrando de uma postura elevada, de um comportamento equilibrado, sem ter condições de poder realmente realizar isso com um pouco mais de tranquilidade. Então vira uma guerra de você com você mesmo. Aí fica muito difícil. Geralmente um lado perde. Qual que é o lado que perde? Aquele lado que não dá atenção justamente para as questões de ordem do humano. Antes de termos um passo na espiritualidade superior, precisamos trabalhar as nossas questões humanas, as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa dificuldade de lidarmos com algumas situações. É isso que precisamos, de fato, observar, é isso que precisamos, de fato, perceber em nós. Se não for assim, nós estamos fazendo somente um trabalho de imposição. Isso não seria o melhor trabalho, não seria o melhor caminho. É um caminho, mas é um caminho que vai durar muito tempo e que vai gerar muito sofrimento e frustração. Para isso, nós sabemos muito bem que o conhecimento colabora muito com esse nosso processo. Então, para que fazer mudanças? Para que fazer mudanças? Qual é o motivo de fazermos uma mudança de comportamento? Se a mudança de comportamento que você deseja é em função da sua necessidade de realmente assim cortar com aquilo que não serve mais, esse é um excelente caminho. Agora, se você tenta fazer mudanças pessoais para de repente ficar por conta do medo de sofrer consequências das suas atitudes, essa é uma decisão muito imatura, muito inconsequente. Porque, na verdade, quando nós pensamos dessa forma, que eu ajo com medo das represálias, das consequências, você não está fazendo por você. Você está fazendo pelo medo daquilo que você vai sofrer. Agora, quando você decide, quando você tem consciência sobre você e você assume a responsabilidade das mudanças contigo, não tenha dúvida nenhuma que tudo isso será muito bem executado, lógico, com muito trabalho, com muita dedicação, ao longo de um tempo. E esse tempo certamente será muito menor do que na outra possibilidade, de você se impor um comportamento e tentar fazer alguma coisa só porque você está com medo, receio das consequências. O grande objetivo da existência material é o desenvolvimento da nossa maturidade. E esse é um ponto muito importante, que diz respeito aos enfrentamentos dos nossos impulsos. Quando nós observamos nas mídias as pessoas corruptas, as pessoas violentas, as pessoas que distorcem as informações e não conseguem perceber a realidade ou fatos, né, que são claramente analisados e que têm uma certa consequência daquilo que está acontecendo, e pessoas que não conseguem perceber nessa mesma dinâmica, nós estamos falando de espíritos que têm formas diferentes de percepção, e certamente essa forma diferente de percepção que vai conjugar o jeito que nós lidamos com o mundo. A forma como nós entendemos influencia as nossas atitudes. Junte a isso um nível de consciência. Existem espíritos mais conscientes do que outros. Existem espíritos que já se veem numa dinâmica de movimentação em prol do semelhante. Existem outros espíritos que o foco é mais voltado para as suas necessidades pessoais. São focos distintos. E isto indica, de alguma forma, uma diferença no nível de consciência. Nós que estamos aqui, nós estamos buscando uma elevação espiritual, nós precisamos realmente compreender
que essa busca é uma busca de elevar o nosso nível de consciência para que possamos vermos as oportunidades nas experiências que passamos e dessas oportunidades que nas experiências que passamos, tirar o conhecimento necessário que vai formar em nós uma bagagem de como lidamos com as situações que nos visitam. Então, por exemplo, se nós sofremos, se nós temos incômodos em relação a algumas situações, vamos olhar para isso. Tem um aprendizado importante aí para fazermos em nós. Ah, mas é o outro que faz, é o outro que isso, o outro que aquilo. O problema nunca é o outro. A questão é voltada para nós. A questão é voltada para nós. Vamos pegar aqui Jesus, por exemplo. Em que momento Jesus ficou falando que o problema do julgamento dele, naquele momento, ao lado de Barrabás, era a falta de entendimento e compreensão das pessoas que estavam ali? Ele não fez isso. Ele ficou quieto. Porque ele sabia que o grau de ignorância ali era muito grande e que não bastava ele falar. Já que ele havia feito, realizado curas, coisas fantásticas, e mesmo assim não foi suficiente para que as pessoas aceitassem, acreditassem, entendessem o que ele estava falando. Jesus sabia, como espírito consciente sobre ele, sobre a realidade, ele sabia de que era necessário ainda para esse grupo de espíritos inconscientes as experiências na matéria, passando por dores, passando por dificuldades. E é aí, nessas situações, que essas pessoas iriam realmente assim mudar, iriam crescer. E Emmanuel se refere na educação dos espíritos. Essa educação em relação aos nossos impulsos, ele diz lá que vem de Deus. E como é que vem de Deus? Vem pelas experiências. As experiências nas quais nós estamos envolvidos. Vem através das situações nas quais nós nos enfiamos, para que possamos sair dessas situações difíceis, para que possamos aprender com as experiências com as quais estamos envolvidos, e aí sim, na busca dessa tranquilidade e paz interior que todos nós almejamos, sabermos lidar com um pouco mais de atenção e foco no que realmente precisa. A mudança sempre é interna, para que isso seja projetado no exterior. Se nós queremos paz e harmonia numa vida com pessoas, precisamos primeiro ter paz e harmonia conosco. Esse é um primeiro ponto importante, para que tenhamos um pouco de noção do que nós precisamos realmente realizar. E Emmanuel fala de uma questão muito interessante, para que nós tenhamos a percepção e não nos espantarmos com a luta da sombra e a luz dentro de nós mesmos. Nós somos espíritos ainda numa condição muito ligada à inferioridade. Inferioridade de conhecimento, inferioridade de entendimento, de compreensão, de consciência, de maturidade. Somos espíritos mais inconscientes do que conscientes. Então, a nossa inferioridade se registra aí. As nossas atitudes são atitudes de acordo com o nosso nível de condição espiritual. Então, nesse momento, é muito importante que você não se julgue nas atitudes equivocadas que você acredita que está realizando. Ao invés disso, aproveite esta oportunidade para que você tenha, mediante essas situações, um gancho para você pescar algo de você interessante para fazer mudanças. E com isso, com o tempo, vamos aprendendo a lidar melhor com algumas situações. Mudando o nosso comportamento, mudamos a nossa energia e mudamos as situações com as quais estamos envolvidos. As pessoas de fora continuarão as mesmas, o contexto continuará o mesmo, mas a nossa interação com a situação em si mudará. E isso favorecerá uma mudança no contexto maior, no contexto do sistema onde você está envolvido. Isso é muito importante. Onde você tem envolvimento, fazer o seu melhor. E qual é a recomendação de Emmanuel na mensagem? Vamos seguindo em frente. Vamos seguir a luz. Vamos seguir o entendimento.
vamos seguir em paz, compreendendo que não existe perfeição aqui nesse nosso nível, mas deve existir em cada um de nós uma vontade muito grande de superar as nossas questões de ordem emocional, de ordem principalmente dos impulsos, né? Porque a emoção, ela faz parte do ser humano. Você não supera emoções. Nós podemos trabalhar as emoções que nos prejudicam e que trazem, de alguma forma, consequências nada positivas nos relacionamentos. Isso sim, podemos trabalhar com bastante afinco. E realmente, de que jeito? Colocando atenção e buscando desenvolver mais consciência sobre esse processo. Que possamos, nesse momento, aproveitar esse instante, refletirmos, fazer, a partir das nossas reflexões, algum tipo de proposta de mudança de ordem pessoal. Assumindo a responsabilidade sobre quem é você, sobre o que você faz e sobre as consequências das suas atitudes. Isso vai fazer total diferença. Se propõe a mudar, realize dentro das suas possibilidades as mudanças necessárias. Caso você se veja em atitude equivocada com a qual você não concorda com você mesmo, ok? Aproveite a oportunidade para aprender mais sobre você e trabalhar nos gatilhos das situações que te incomodam. Esse é o nosso caminho para a luz e para o crescimento espiritual. Imposição de comportamento, achar que você tem que falar manso, se você está com raiva dentro de você, não ajuda muito. Aliás, você pode desenvolver muitas complicações, até de ordem orgânica, em função de ficar guardando tantas coisas, engolindo tantas coisas. O que nós precisamos fazer é sabermos agir e desenvolver em nós essa consciência e a partir daí sim, crescermos espiritualmente. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, um abraço a todos. Espero que estejam muito bem e aproveitem esses instantes para as reflexões necessárias. Fale conosco. Se você achar que esse é um assunto interessante, se você estiver no YouTube, mande, encaminhe para alguém. Mande essa informação para que essa pessoa também aprenda a refletir sobre si mesmo. Assim, nós seguiremos compartilhando informações importantes e seguindo em frente na nossa jornada espiritual. Um grande abraço. Estamos juntos. Até a próxima.